o livro O Discípulo Radical, de John Stott, escrito em 2009. Capítulo 4, Cuidado com a Criação. Ao identificar os aspectos que considero negligenciados em um discipulado radical, não devemos supor que eles se limitam às esferas pessoais e individuais. Devemos considerar também a perspectiva mais ampla, que é a de nossos deveres para com Deus e nosso próximo. Este capítulo trata de um deles, o cuidado com o meio ambiente. A Bíblia nos diz que na criação, Deus estabeleceu para os seres humanos 3 tipos fundamentais de relacionamento. Primeiro, com Ele mesmo, pois Ele fez o homem à sua própria imagem. Segundo, entre si, pois a raça humana é plural desde o princípio. E terceiro, para com a boa terra e as criaturas sobre as quais Ele os estabeleceu. No entanto, os 3 relacionamentos foram distorcidos pela queda. Adão e Eva foram banidos da presença do Senhor Deus no jardim, culparam um ao outro pelo que aconteceu, e a boa terra foi amaldiçoada devido à desobediência. É plausível, portanto, que o plano de Deus de restauração inclua não apenas a nossa reconciliação com Deus e com o próximo, mas também, de alguma maneira, a libertação da criação que geme. Podemos afirmar que um dia haverá novo céu e nova terra, segundo Pedro 3,13, Apocalipse 21:1. Pois essa é uma parte essencial da esperança de futuro perfeito que nos aguarda no final dos tempos. Porém, enquanto isso, toda a criação está gemendo, passando pelas dores de parto da nova criação. Romanos 8, 28 a 23. O que ainda discutimos é quanto do destino final da Terra pode ser vivenciado agora. No entanto, podemos dizer com certeza que, assim como a nossa compreensão do destino final de nosso corpo ressurreto influencia o que pensamos sobre o corpo que temos no presente e a forma como o tratamos, nossa compreensão do novo céu e nova terra deve influenciar e aumentar a consideração que temos pela terra agora. Qual então deveria ser a nossa atitude para com a terra? A Bíblia aponta o caminho ao fazer 2 afirmações fundamentais. Ao Senhor pertence a terra, Salmo 24:1. E a deu ele aos filhos dos homens, Salmo 115:16. Em maio de 1999, tive o privilégio de participar de uma conferência de um dia em Nairobi sobre cristãos e o meio ambiente. Compartilhando o púlpito comigo estavam Calvin DeWitt, do All Sabre Institute, em Michigan, e Peter Harris, de Arrocha Internacional. Entre os participantes estavam líderes do governo queniano, representantes de igrejas, organizações missionárias e ONGs. O encontro foi amplamente divulgado. Ficou evidente que o cuidado com a criação não é um interesse egoísta do Ocidente desenvolvido, nem uma singela paixão característica de ornitólogos ou botânicos, mas uma preocupação cristã crescente. Logo após a publicação da Declaração Evangélica sobre o Cuidado com a Criação, 1999, surgiu no ano seguinte um importante comentário organizado por R.J. Berry, intitulado O Cuidado com a Criação. As afirmações de que ao Senhor pertence a terra e a terra deu a ele aos filhos dos homens se complementam, não se contradizem.
pois a terra pertence a Deus por causa da criação e a nós por causa da delegação. Não significa que ao delegar a nós, ele abdicou de seus direitos sobre ela. Deus nos deu a responsabilidade de preservar e desenvolver a terra em seu favor. Como então devemos nos relacionar com a terra? Se lembrarmos que ela foi criada por Deus e delegada a nós, evitaremos dois extremos opostos e desenvolveremos um terceiro posicionamento e uma melhor relação com a natureza. Primeiro, devemos evitar a deificação da natureza. Esse é o erro dos panteístas, que unificam o Criador e a criação, dos animistas, que povoam o mundo natural com espíritos, e do movimento Gaia, da nova era, que atribui os processos de adaptação, ordem e perpetuação da natureza a ela própria. Porém, todas essas confusões são insultos ao Criador. A compreensão cristã de que a natureza é criação e não criadora foi um prelúdio indispensável a toda a iniciativa científica e hoje é essencial para o desenvolvimento dos recursos da Terra. Nós respeitamos a natureza porque Deus a fez. Não a reverenciamos como se ela fosse Deus. Segundo, devemos evitar o extremo oposto, que é a exploração exaustiva da natureza. Não significa tratá-la com veneração, como se ela fosse Deus, nem tratá-la com arrogância, como se nós fôssemos Deus. A culpa pela irresponsabilidade ambiental tem sido injustamente posta em Gênesis 1. É verdade que Deus comissionou a raça humana para dominar sobre a terra e sujeitá-la. Gênesis 1, 26 a 28. E que esses dois versos hebraicos são enfáticos. Porém, seria um absurdo imaginar que aquele que criou a terra entregou a nós para que fosse destruída. Não. O domínio que Deus nos deu deve ser visto como uma mordomia responsável e não como um domínio destrutivo. O terceiro relacionamento correto entre os seres humanos e a natureza é o de cooperação com Deus. Nós mesmos fazemos parte da criação e somos tão dependentes do Criador como todas as criaturas. Porém, ao mesmo tempo, ele se humilhou deliberadamente para fazer a parceria divina-humana necessária. Ele criou a terra, mas disse-nos para sujeitá-la. Ele plantou o jardim, mas colocou Adão nele para o cultivar e guardar. Gênesis 2,15. Isso é normalmente chamado mandato cultural, pois o que Deus nos deu foi a natureza e o que fazemos com ela é cultura. Não devemos apenas conservar o ambiente, mas também desenvolver seus recursos para o bem comum. É um chamado nobre para cooperar com Deus no cumprimento de seus propósitos, para transformar a ordem criada de forma que agrade e beneficie a todos. Assim, nosso trabalho é ser uma expressão de adoração, já que o cuidado com a criação refletirá o amor pelo Criador. Porém, é possível exagerar ao enfatizar o trabalho humano de conservação e transformação do ambiente. Em sua excelente exposição sobre os 3 primeiros capítulos de Gênesis, Henry Brooker argumenta que o clímax de Gênesis não é a criação dos seres humanos como trabalhadores, mas a instituição do sábado para os seres humanos
como adoradores. O objetivo final não é nosso trabalho, sujeitar a terra, mas deixar o trabalho de lado no sábado, pois o sábado coloca a importância do trabalho na perspectiva correta. Ele nos protege de imergir completamente no trabalho, como se ele fosse o objetivo final da nossa existência. Não é. Nós, seres humanos, encontramos nossa humanidade não somente em relação à terra, que devemos transformar, mas também em relação a Deus, a quem devemos adorar. Não apenas em relação à criação, mas também e especialmente em relação ao Criador. Deus deseja que nosso trabalho seja uma expressão de adoração e que o cuidado com a criação reflita o amor pelo Criador. Somente assim seremos capazes de fazer qualquer coisa, em palavra ou em obra, para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Esses e outros temas bíblicos são abordados tanto na declaração quanto em seu comentário. Eles merecem o nosso estudo cuidadoso. No próximo vídeo continuaremos o capítulo Cuidado com a Criação, falando sobre a crise ecológica. Até o próximo vídeo. Deus os abençoe.